Fala família, sejam bem-vindos de volta. Feliz sexta-feira para você aí. Estamos no terceiro dia desse mini estudo aí que a gente está fazendo dos tipos diferentes de pessoas e como lidar com elas. Se você perdeu os últimos dois episódios, volta lá e pega o de quarta e de quinta, porque nós estamos hoje concluindo um pensamento que começou lá na quarta-feira. Então você precisa pegar isso e se você já tem olhado junto comigo esse material, esse entendimento, pegue aí mais uma vez o seu caderno para você anotar alguns princípios, porque não porque eu estou falando, mas porque nós estamos pegando princípio bíblico. Estou resumindo para você aqui um conteúdo de um livro maravilhoso do Dr. Henry Cloud e estou aproveitando esses 3 dias para dar um cursão relâmpago para você sobre como lidar com pessoas diferentes de forma diferente. O grande problema de muitos de nós nos relacionamentos é que a gente lida da mesma forma com pessoas diferentes. E a gente se frustra, a gente fica com raiva. Eu falei, ele não entendeu. Eu falei. Estou cansado de falar. Pois é, isso se chama jogar pérolas aos porcos. E nós falamos sobre isso ontem. Se você perdeu de ontem, vai lá e pega, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um terceiro tipo de pessoa, mas antes disso, eu vou ancorar a nossa conversa aqui mais uma vez em Provérbios capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Esses 3 versículos que nós estamos estudando ao longo de 3 dias, e eu quero que você tenha mais uma imersão nesses versículos aqui para a gente pegar com força aquilo que a sabedoria de Deus está nos ensinando aqui. Vamos lá? Provérbios 9, versículos 7 a 9 dizem o seguinte: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Ação, corrigir e repreender com um tipo de pessoa específico, zombador ou ímpio. Né? Dá ruim, né? A gente diria hoje, dá ruim, traz sobre si o insulto, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Opa, então estou usando o remédio errado. Olha aqui o problema. Repreendeu o zombador. Ó, não repreenda o zombador. Está usando remédio errado para doença errada. Caso contrário, ele vai te odiar. Repreenda o sábio e ele vai te amar. Cara, olha só. Então, existe remédio diferente para pessoas diferentes. Instrua o homem sábio. Nós vimos isso ontem. E ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Nós descrevemos anteontem o nécio, né, o zombador, o ímpio, e descrevemos ontem o sábio. São pessoas que aparecem claramente nesse texto e vimos que existem características diferentes e, por isso, formas de lidar que também têm que ser diferentes para a gente poder lidar com eles. Hoje eu quero encerrar essa nossa minissériezinha falando contigo sobre um outro tipo de pessoa que não aparece nesse texto aqui tão claramente, mas aparece em muitos outros pontos da Bíblia e vale a pena a gente falar porque estamos falando de tipos diferentes de pessoas. Então, o sábio é o primeiro, o nécio é o segundo, e o terceiro grupo, tipo de pessoas que eu quero discutir com vocês hoje é aquilo que nós vamos chamar de mal intencionado, tá? Ou pessoas, a gente poderia dizer pessoas perigosas, ok? O nécio, ele é diferente da pessoa perigosa, porque o nécio ele dá cabeçada. Mas ele geralmente não machuca muitas outras pessoas. Ele não é intencional ao machucar. É que ele é cego e ele não presta atenção, ele não ouve, né? E ele dá a cabeçada e às vezes a gente pode até sofrer um pouco a cabeçada do nécio, mas é diferente do mal intencionado. O mal intencionado é uma pessoa do mal que quer te provocar mal, quer criar mal na sua vida. Ele é uma pessoa do mal, né? Uma pessoa que quer intencionalmente, ela não é a pessoa que não quer aprender, é uma pessoa que intencionalmente deseja fazer mal a você, ok? Essa pessoa não aparece nesse texto aqui de Provérbios 9 imediatamente, mas ela vai aparecer em outros ambientes, inclusive aparece em Provérbios, tá? Aparece em outros textos de Provérbios, outros textos da Bíblia, inclusive, que são muito interessantes. Olha só, quero mostrar para você em alguns textos bíblicos. Estou procurando aqui em Provérbios. Eu sei que bem no comecinho, aqui ó, deixa eu trazer para você a pessoa mal intencionada em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo, olha só, versículo 8, vamos ler aqui. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino da sua mãe, ou seja, seja sábio, né? Eles serão enfeite para sua cabeça, a dor para o seu pescoço, meu filho.
Se os maus tentarem seduzi-lo, olha aqui, ó, outro tipo de pessoa, os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se eles disseram, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Presta atenção, estamos falando aqui da pessoa mal intencionada. Uma pessoa que está intencionada. Ó, vem conosco, vamos ficar de tocaia para matar alguém. É outro nível de pessoa. Continuando. Meu filho, não ceda. Ó, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos, encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos as partes iguais. Tudo que conseguiremos. Ele diz, meu filho, fica longe desse tipo de gente. É gente mal intencionada, gente que sai para roubar, matar e destruir. E queridos, vamos prestar atenção. Tem gente que quer matar, roubar e destruir, inclusive às vezes você e eu. É o mal intencionado, que não aparece no texto de Provérbios capítulo 9, mas aparece Provérbios capítulo 1, em outros textos de Provérbios, que eu não vou entrar agora por uma questão de tempo, porque eu quero passar para você as características do mal intencionado. Vamos lá? Presta atenção? Anota aí, características do mal intencionado. 3 características. Primeiro, intencionalmente procura fazer o mal. Procura machucar, controlar ou sabotar você. Intencionalmente. Cara, vamos ficar de tocar, vamos armar uma emboscada pra gente encher os bolsos do dinheiro do cara. Intencionalmente tenta te machucar, te controlar ou te sabotar. Primeira característica, intencionalmente. Segundo, mente, manipula e abusa. Mente, manipula e abusa. É o mal intencionado, pessoa perigosa, tá? Mente, manipula e abusa. É o que a gente leu no capítulo 1 agora, acabei de ler pra você. Terceira característica. Não tem consciência e nem empatia. Demonstra uma incapacidade de ter empatia com os outros ou não tem uma consciência. Tipo, cara, não dói a consciência da pessoa. Tá? Tem uma dificuldade de demonstrar empatia ou de ter consciência do mal que está fazendo. Tá? São pessoas mal intencionadas que estão mencionadas na Bíblia. Gente, presta atenção. Não vou entrar em muito detalhe aqui, porque seria uma longa conversa, mas só para você entender. De 1 a 3% da população mundial, estatisticamente, são aquilo que a gente chamaria de psicopatas, ok? Dentro das ciências humanas, né? Dentro da neurociência, psicopata. E o psicopata, ele tem por característica, uma das grandes características do psicopata é isso, ele não tem empatia e parece que não tem consciência, né? Não acusa a consciência dele. De 1 a 3% da população é aquilo que a gente chama de psicopata. Infelizmente, a palavra psicopata hoje é usada para tudo. Ah, aquele cara é um psicopata, aquela menina é um psicopata, né? A gente usa uma palavra, joga sem nem saber o que significa, né? Mas estou falando aqui de questões clínicas mesmo, de diagnóstico clínico de psicopatia, tá? Envolve normalmente uma pessoa que não tem empatia, né? Aquelas pessoas que fazem o mal mesmo e parece que não foram afetadas pelo mal. Pois é, isso se chama psicopatia. Só o que eu quero chamar a sua atenção? Nem todo mundo é. Hoje todo mundo é deprimido e todo mundo é psicopata, né? A gente joga essa palavra com muita liberdade aí, sem saber exatamente o que acontece. Mas o que você precisa aprender? De 1 a 3% da população, estatisticamente, tem traços de psicopatia. Ou seja, é muito provável que você vá trombar com alguém ao longo da sua vida que tenha esses traços. Então, anota aí, né, esses traços e vamos falar sobre como a gente lida com psicopatia ou com esse mal intencionado que está aqui na Bíblia, tá? O que a gente faz? Vamos fazer o que o Salomão diz para o filho dele em Provérbios capítulo 1, né? Cara, fica longe, né? Se tentarem seduzir, não ceda. Não ceda, fica longe. Né? Não vá pela vereda dessa gente, versículo 15. Afaste os pés do caminho que eles seguem, versículo 15, Provérbios 1,15. O que você faz então? Se proteja. Primeira coisa, se proteja. Se proteja. Porque esse tipo de pessoa intencionalmente quer fazer mal a você. Você precisa se proteger. Esse tipo de pessoa, cuidado para você não confundir cristianismo, né? Com você tentar aplicar um remédio cristão para um psicopata. Ah, não, mas eu preciso amar o meu próximo, eu preciso... Sim, a gente deve amar o nosso próximo, mas quando o cara intencionalmente quer te fazer mal,
usa mentiras, usa abuso, usa um monte de coisas para te fazer mal, você precisa se afastar dessa pessoa. Você pode perdoar, você pode, né, não querer o mal, isso é uma atitude cristã. Mas cuidado para você não confundir a atitude cristã com você se colocar num ambiente onde as pessoas são permitidas a fazer o mal a você. Você precisa se afastar, você precisa ficar longe, você precisa, talvez, em alguns casos, tá, trazer uma autoridade para te ajudar a lidar com a situação. Essa autoridade pode ser uma autoridade civil, pode ser uma questão policial, tá? Talvez você precisa fazer uma denúncia, ir lá e resolver isso e trazer, né? Chamar alguém, tá? Isso pode ser uma autoridade no âmbito legal, talvez você precisa de um advogado para te defender, para te ajudar a saber como se portar nessa situação. Mas presta atenção, gente, por favor, tá? Estamos falando de casos que não são casos de todo dia, estamos falando de casos raros, pessoas que intencionalmente, vamos lembrar as características, usam mentira, manipulação, abuso, não têm consciência, não têm empatia, querem te machucar, te controlar, te sabotar. É coisa séria aqui, tá? Quando você lida com esse nível de pessoa, você precisa chamar uma autoridade. Você precisa chamar um policial, você precisa chamar um juiz, um advogado, né? Alguém que possa proteger você, e você precisa sair do caminho dessas pessoas. Presta atenção aqui, vou levar você de novo para a Bíblia para você poder perceber como isso é importante. Olha o que Salomão diz para o filho dele sobre essas pessoas más. Olha aqui, meu filho, versículo 15, eu citei, mas eu quero que você veja isso na Bíblia. Meu filho, olha aqui, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, ok? Então, ó, afaste os pés, cara, fica longe, é o que Salomão está falando. Esse tipo de pessoa tem uma forma de lidar com eles. Fica longe, chama as autoridades. Fica longe e chama as autoridades. Não tente mudar essa pessoa. Tem gente, mas eu vou orar por ele, e eu vou amar ele, Jesus vai fazer a obra. Cara, Jesus faz a obra no nécio. Mas no mal intencionado, você precisa se proteger. Cuidado, cuidado, né, para não aplicar um remédio errado para um tipo de pessoa errada. Jesus vai fazer a obra, né? E nós temos casos de pessoas que perderam a sua vida porque foram instruídas a continuar amando alguém que era perigoso. E você precisa se afastar. Então, você não tenta mudar essa pessoa, você cria distância e cria segurança para sua vida, para sua família, para sua empresa. Talvez você precisa dizer, olha, você não pode entrar aqui mais, né? Você não pode vir aqui. Tem leis que protegem você com relação a isso, ok? Pessoas mal intencionadas precisam ter distância, segurança e né, balizas para onde elas não podem cruzar, tá bom? Qual que é o ponto aqui, gente? Eu preciso logo encerrar porque o nosso tempo já está estourando. Qual que é o ponto aqui? É a gente aprender a lidar com pessoas baseadas no caráter delas. Nós vamos analisar o caráter da pessoa e aplicar o remédio de acordo com o caráter da pessoa. O problema é que a gente tenta falar com nécio, a gente cansa. A gente tenta amar um mal intencionado, a gente leva na cabeça. Então você precisa discernir qual é o caráter da pessoa. É uma pessoa sábia? Esse é o caráter dela? Show de bola, fala. É uma pessoa nécia? Esse é o caráter dela? Não fala, põe em consequência. É uma pessoa mal intencionada? Não fala, foge e chama as autoridades. Então nós precisamos lidar com as pessoas baseado no seu caráter, não somente nas minhas intenções. Mas é que eu queria, nossa, eu acredito que Jesus pode fazer a obra. Eu também acredito, gente. Mas se tem alguém que está mentindo, abusando, distorcendo e não mostra nenhum remorso, nenhuma consciência a respeito disso, eu preciso me afastar. Você precisa se afastar dessa pessoa também. Então, são formas sábias de a gente lidar com 3 tipos diferentes de pessoas, conforme ensinado em Provérbios. Eu quero desafiar você, talvez encorajar você, se você precisa absorver um pouco mais esse conteúdo, que tal nesse final de semana você voltar e assistir de novo? Deixar entrar no seu coração, pensar, refletir sobre isso, para você aprender. A partir do momento que você aprende as características e como lidar com cada uma das 3 pessoas, você consegue acertar no remédio certo, para a doença certa e talvez diminuir as suas frustrações. Veja só, hein? 3 versículos de Provérbios, quanta profundidade, quanto ensinamento para mim e para você, né? Espero que você tenha pego aí e que essa instrução ajude você a acertar nos seus relacionamentos. Vamos orar?
Pai, nós oramos em nome de Jesus, gratos pela tua palavra, gratos por esse entendimento, gratos pelo conhecimento que nós estamos tendo a partir dessa revelação da palavra de Deus. Ajuda-nos, Deus, a compreendermos essas características. Ajuda-nos, Deus, também a pensar em como nós temos agido. Será que nós temos sido sábios, nécios, talvez até mal intencionados? Ajuda-nos, Deus, a compreender isso, a vivermos a sabedoria, a buscarmos pessoas sábias e a aplicarmos essa sabedoria da palavra de Deus no nosso trato com os diferentes tipos de pessoas. Oramos assim, gratos e no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um abraço aí para vocês. Que Deus abençoe você demais. Nos falamos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.